Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 7. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui, para que a gente possa vir a ter um maior entendimento da Tua palavra, Senhor, e que a gente possa vir colocá-la em prática em nossas vidas. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, abre a Tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, que fala assim: Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Somente até aqui, do 7 ao 11. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, Salomão estava falando sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de viver, tempo de morrer. Tempo de ter, tempo de tirar. Se você pegar para ler aqui, você vai ver, o capítulo começa assim. Então é ele mostrando, através da sabedoria dele, que existe tempo para todas as coisas. Ele está mostrando como Deus trabalha. E ao mesmo tempo aqui ele está falando que Deus permite que nós tenhamos trabalho, que nós fiquemos ocupados. Entende? Para Deus trabalhar em nós e através de nós o que ele tem para a nossa vida. Então, o que a gente entende disso aqui? Primeiro, como que você tem administrado o seu tempo? Por quê? Porque o seu tempo, o tempo que você gasta consigo e o tempo que você gasta com outros, fazendo outras coisas, trabalhando de uma forma geral, isso tudo influencia no seu processo. Entende? Então, o seu processo para você viver os planos do Senhor para sua vida, ele está te preparando para algo que já está pronto. Entende? Ao mesmo tempo, você, no seu processo, você está sendo desenvolvido em você o seu caráter. Ou seja, desde o dia que você começou, desde o dia que você nasceu, ao dia que você está hoje, já faz parte do processo de Deus para a sua vida. Você não começa o seu processo a partir do momento que você aceita Jesus. Você começa o seu processo a partir de Jesus, da sua cura e libertação. Mas o seu processo de desenvolvimento como ser humano começa desde quando você nasceu. Então, desde quando você nasceu, Deus está te mantendo ocupado. O que isso quer dizer? Ele está desenvolvendo em você características, personalidade, que vai ser usadas para quando você vier para a presença de Jesus e você permitir Deus curar e tratar você, que serão usadas, forjadas, transformadas, ok? Para você vir a se tornar quem Deus quer que você se torne. Então, o nosso processo, ele começa desde quando a gente nasce. Tudo que você passou até hoje foram permissões de Deus para os propósitos que ele tem para a sua vida. Entende? Para você ter a personalidade que você tem hoje, para você ser a pessoa que você é hoje, você passou por fases. Cada fase foi necessária para desenvolver em você a personalidade e as características que você tem hoje. Isso é justamente essa personalidade, essas características que Deus vai usar mediante os propósitos que ele tem para ti.
Por isso que todos nós somos importantes para o reino. Por isso que não existe diferença, distinção entre as pessoas. Porque você, através da sua vida, existe uma multidão e milhares de pessoas esperando você estar pronto para conhecer Jesus através de ti. Porque são pessoas que têm personalidades parecidas com você, que vão se identificar com a sua história. E através da sua vida, milhares de pessoas conhecerão a Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então, o nosso processo começa desde quando nós nascemos. A diferença de processo é que você tem um processo de desenvolvimento seu como ser humano e você tem um processo de cura e libertação para definir, vamos botar dessa forma, ok? Para definir a você vir a viver os propósitos que ele tem para ti. Então, existem duas fases aqui. A fase do seu desenvolvimento como ser humano e a fase do seu desenvolvimento como pessoa do lado espiritual para viver os propósitos de Deus. Entende? Existe na parte do propósito de Deus, na parte da fase de você viver, você aprender a ser mais espiritual, para poder entender como que Deus trabalha, é justamente para você aprimorar o seu relacionamento com Deus. Ou seja, você já tem uma bagagem lá de trás e Deus agora está te dando uma outra bagagem que você não conhece, que você não tem conhecimento. É como se você estivesse, literalmente como você estivesse nascendo de novo. Quando a gente faz a oração de reconhecimento, a gente não fala: arrependemos dos nossos pecados, escreve meu nome no livro da Bíblia, escreve uma nova história para mim. O que você está vivendo agora, essa fase do seu processo que você está vivendo agora, é a nova história que Deus está escrevendo para ti. Ou seja, a sua versão anterior não existe mais, porque houve em você um amadurecimento e um crescimento. Só que as características, a sua personalidade acompanham você. Porque é justamente através dela que Deus vai trazer as pessoas que combinam, que têm características parecidas contigo. Entende? Então, nada com Deus é em vão. Deus trabalha muito através do tempo. Então, Deus permite a gente passar por fases na nossa vida. Umas fases elas duram mais, outras fases elas duram menos. Por que existem fases que duram mais? Porque a gente precisa aprender ou extrair algo dali, que a gente não está conseguindo entender. Então, Deus permite a gente passar mais tempo nessa fase para desenvolver em nós o que Ele quer que a gente entenda. Entende? Então, não existe assim uma receita pronta, né? Que a pessoa vai lá, pega os ingredientes, coloca num recipiente, mexe tudo e faz um bolo. Não é assim que funciona com Deus. A gente precisa passar por etapas, por fases, para ser desenvolvido em nós o caráter de Cristo, para sermos preparados para viver os propósitos de Deus. Algo que eu preciso chamar a atenção aqui. Quando a gente fala assim, viver os propósitos de Deus, geralmente dá a entender que os propósitos estão longe. Os propósitos estão lá junto com a promessa. Entende? Está distante. Mas, na verdade, conforme você vai vivendo o seu processo com Deus, ok? Que Ele está preparando você para viver os milagres, a promessa e os planos dEle, os propósitos você já está vivendo. Então, já começa desde agora você viver os propósitos de Deus. Você não vai viver os propósitos, você já está vivendo. E cada propósito que você vive é um aperfeiçoamento que Deus está fazendo em você. Te moldando, te forjando, te lapidando, te transformando. Porque são através do nosso processo, das situações que nós passamos, que Deus permite a gente passar, que nós somos forjados, nós somos preparados, nós somos transformados. Então, nada do que está acontecendo na sua vida é em vão, é por acaso. O acaso não existe com Deus. Deus tem um controle da sua vida na palma da mão dele. Entende? Deus rege sobre o universo, Deus rege sobre tudo. Então, se Ele é tão poderoso assim, por que Ele faria de você algo parcial? Até aqui você está sozinho, daqui para cá você está comigo. Deus não é parcial.
Deus é totalidade. Então, desde quando você nasceu, Deus já está com os olhos fixos em você, desenvolvendo você, ok? Para quando você vier para a presença dele, para quando você querer a presença dele, vai haver uma confirmação, porque Deus escolheu você desde antes do ventre da sua mãe. O que isso quer dizer? Que você já nasceu predestinado para algo. Entende? Quando você nasceu predestinado para algo, e esse algo, ele vai esperar você desenvolver para em você ter a vontade de buscá-lo. Não pense em você que foi você que escolheu a Deus. Você que escolheu Jesus. Você que escolheu andar nos caminhos do Senhor. Não. Quando você decidiu vir, dentro de você já existia uma semente de Deus. E você só está confirmando que Deus já tinha escolhido, que é você. Entende? Então ninguém aqui nasceu por acaso. Ninguém aqui veio ao mundo de uma briga ou de uma discussão, ou veio ao mundo indesejado. Você pode ter vindo ao mundo indesejado pelos seus pais. Por um momento lá aflorado da vida deles, que nasceu você. Mas por Deus, você já foi escolhido desde antes do ventre da sua mãe. Então não se olhe como um coitado, ou como uma vítima, porque você é importante, muito importante para Deus. Muito importante para o reino e para a obra do Senhor. Entende? Então não se olhe mais como vítima, porque você é precioso e preciosa para Ele. Somos preciosos e preciosos, somos criações de Deus, imagem e semelhança. Entende? Então, sinta-se amado, porque você é amado. Você é querido. Existe uma pessoa, Deus, que faz questão da sua presença na vida dele. Então procure a Ele no seu secreto. Busque ter relacionamento com Ele. Desenvolva com Ele a intimidade de pai e filho. Não olhe para os seus pais do mundo. Não olhe para os seus pais físicos, terrenos. Olhe para Deus. Ele é seu Pai celestial, que está esperando ter um relacionamento contigo para concluir em você algo que Ele já colocou a semente dentro de ti, para te preparar, forjar, para você viver os planos dele para você. Ou seja, você não veio ao mundo por acaso, ok? Você não é fruto de um desentendimento. Você é uma pessoa que Deus escolheu desde dentro do ventre da sua mãe. Colocou você na família que você nasceu porque foi necessário para poder você viver os propósitos dele, desenvolver características específicas que você tem hoje para o propósito que Deus tem para a sua vida. Entende? Então começa a se ver como uma pessoa mais querida e importante para Deus, porque você é. Entende, gente? Então a nossa evolução, somos evoluídos para viver os propósitos de Deus. E nossa evolução se dá através do nosso processo. Entende? Então começa a ser mais grato por tudo que você está passando. Por toda a dificuldade que você está passando, por todos os obstáculos e barreiras que você está passando. Porque está sendo forjado em você o caráter de Cristo, para te preparar para você viver os propósitos que você já está vivendo e os planos que Deus tem para a sua vida. Entende? Então começa a olhar tudo com os bons olhos, de um lado positivo. Não olhe para o lado negativo, porque o lado que a gente mais alimentar é o lado que vai prevalecer. Então comece a olhar para a sua vida de uma forma positiva, de uma forma que você está desenvolvendo, aprendendo e sendo lapidado, moldado para viver os planos de Deus para ti. Tá bom? Essa foi a mensagem. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos trazer a evidência, Senhor, que muitas vezes fica no oculto e a gente não consegue enxergar o que o Senhor quer falar conosco, Pai, ou quem somos perante a Ti. Pai, obrigada por resgatar a nossa identidade, Senhor, nos mostrar que somos seus filhos e que o Senhor é nosso Pai, Senhor,
que nos ama, que nos protege e que nos conduz pelo caminho que devemos andar. Pai, pelo poder do nome de Jesus, que essa confirmação venha estar em cada coração, Senhor. Que cada coração que estiver escutando essa mensagem, Senhor, venha sentir dentro de Ti o quanto ela é amada por Ti e quão filho e filha ele é para Ti, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser transformada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Senhor. Pai, que cada vida aqui venha Te buscar na intimidade, em espírito e verdade, Senhor, estreitando, Senhor, o relacionamento contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.